Então, eu desejo a todos, Franco, um excelente encontro nessa conferência. Muito feliz de estar participando da primeira, nesse momento histórico. Tenho certeza que o professor Samuel vai falar de toda a história do PPGCE e que muito nos engrandece nos 55 anos da nossa escola, 36 anos dedicados aí ao programa. Então, estamos muito felizes, parabéns pelo evento, parabéns, Samuel, pela coordenação, parabéns a todos os ex-coordenadores e parabéns a todos que participaram deste momento tão importante dessa primeira conferência internacional. Obrigado, Franco. Obrigado, Gustavo, pelas palavras. Antes de passar a palavra para o Samuel, eu queria já também de antemão agradecer a todo o staff, né, que como o Gustavo destacou, né, trabalhou aí incansavelmente para esse primeiro evento, nesse formato híbrido, né, que é muito desafiador, né, também. E eu queria mostrar também para a gente aqui agora um pouquinho da nossa programação, antes de passar aqui a palavra para o Samuel. Então, como eu falei, é um evento que a gente está com 8, né, convidados internacionais. Tá? A ideia do evento é que a gente consiga fortalecer, né, esses vínculos internacionais e criar também novas possibilidades de interação dos laboratórios com outros centros de excelência no mundo inteiro. Nessa primeira conferência, nós conseguimos, através do relacionamento dos nossos docentes, contato com alguns pesquisadores de referência internacional. No primeiro dia, a gente organizou, né, através da fala do Samuel, a apresentação da história do PPGCE, né, como o Gustavo já destacou, são 36 anos e mais de 500 mestres e doutores formados. E na sequência a gente vai ter a apresentação dos laboratórios que compõem o programa de pós-graduação em ciência do esporte. No turno da manhã teremos um intervalo de almoço e depois retornamos para a sessão da tarde com a sequência dos nossos laboratórios. Okay? O evento, então, a partir do dia 10, A partir do dia 10, então, nós temos os palestrantes internacionais sendo moderado pelos coordenadores, né, os professores do programa de pós-graduação. Tá? Então, no dia 10, nós temos o professor. Começamos, então, com o Centro de Estudos de Cognição e Lazer, o SECA, né, que vai trazer, né, o palestrante convidado. Deixa eu ver aqui que a gente está como nossa apresentação. Tudo bem. Só um segundo. Nós teremos, então, a partir do dia 10, então, começando às 15 horas, o SECA, com o doutor Felipe Clemente, sendo moderado pelo Gibson Moreira, nosso professor. Às 17 horas, Walter Herzog. Ok, aqui já está a projeção. Pode deixar no dia 10, por gentileza. No segundo dia. Pode passar. Isso. Felipe Clemente, né, às 15 horas, sendo moderado pelo Gibson. Depois o Walter Herzog, às 17 horas, sendo moderado pelo professor Gustavo Peixoto. E o John Hawley, às 19 horas, moderado pelo David Gonçalves. Então, temos um primeiro dia de palestras internacionais mais intensos. No terceiro dia, no dia 11 de junho, temos a doutora Odessa Adson, sendo moderados pelo doutor Hugo Costa, e depois o Arthur Pokvardowski, da Psicologia do Esporte, sendo moderado por mim. No dia 12, na quinta-feira, nosso quarto dia, o Alessandro Quartiroli, também moderado por mim. No intervalo das duas palestras internacionais, nós convidamos o professor Maicon, diretor do Centro de Treinamento Esportivo, para apresentar ali a trajetória, os resultados da nova proposta de trabalho do CTE. E finalizamos, né, a quinta-feira, pode voltar, por gentileza, com o Daniel Bolouça, sendo mediado pelo Dr. Leonardo Fortes. E finalizamos
na sexta-feira, essa maratona de palestras internacionais, no 5º dia, com a doutora Elza Reimann, moderada pela professora Danusa Soares, e finalizamos, então, com Toby Mundell, doutor, moderado pelo professor Samuel Wanner. Queria aproveitar também para destacar alguns avisos importantes. Nós temos um site da conferência que pode ser acessado através desse QR Code, né, que está atualizado com todas as informações. Ao final do evento também vamos gerar os anais do evento com todas as informações do programa, dos laboratórios e dessa conferência. Próximo. Algumas informações importantes, como a gente já destacou, né, um evento híbrido, né, aqui com as pessoas presentes no nosso auditório principal e também com a transmissão ao vivo, que pode ser acessado aí através do QR Code. Teremos a tradução simultânea também, com o profissional João Aversa. Também temos hoje, né, o Arnaldo, que vai ali fazer os resumos ilustrados do primeiro dia e de cada laboratório. Obrigado, Arnaldo. É importante também frisar que os certificados serão emitidos após a apuração da frequência. Precisa de 80% de frequência nesse primeiro evento que está sendo ofertado de forma gratuita. Para finalizar, queria também agradecer aqui, no nosso próximo slide, aqui, os nossos colaboradores, né, e parceiros, a BL Fibra, né, que nos presenteou aí com o cabeamento, né, da fibra, que acho que é um legado também importante, né, Gustavo, que vai auxiliar para que futuros eventos possam ser transmitidos com a qualidade de transmissão muito boa. E a CSA Sport, né, em especial aqui na figura do professor Jurandir. Muito obrigado também pela participação, Jurandir. Tá? E é isso, pessoal. Queria agora passar a palavra para o nosso coordenador, professor Samuel, para que ele possa proferir as palavras nessa palestra, nessa conferência de abertura, que ele vai apresentar a história do PPGCE, e aqui eu desfaço a nossa mesa. Um bom evento a todos. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Samuel Pena Wanner, eu estou na coordenação do programa de pós-graduação em Ciências do Esporte. Eu vou dar início, né, à primeira apresentação da conferência, e eu vou falar sobre o histórico do programa, mas vou trazer também algumas informações sobre docentes, produção intelectual, impacto social do programa e também informações sobre os nossos egressos. Então, próximo slide, por favor. Eu organizei essa palestra, essa fala que é breve. Então, inicialmente, eu vou falar sobre os objetivos e a missão do programa. Na sequência, vou falar sobre o histórico, docentes e linhas de pesquisa, produção intelectual, impacto científico, impacto social, egressos e processos seletivos. Próximo slide, por favor. Então, trazendo essa informação do nosso regulamento, a missão do nosso programa é a formação de recursos humanos de qualidade e comprometidos com a geração e disseminação de conhecimento científico e de inovações relacionadas à área das ciências do esporte. Então, chama a atenção aqui desde o início essa preocupação com a formação, né, de recursos humanos de qualidade. Quando a gente passa para os objetivos, o próximo slide, por favor. A gente tem 3 objetivos principais, que é produzir conhecimento científico na área de ciências do esporte, e a nossa expectativa é que esse conhecimento possa ser aplicado por profissionais de educação física, incluindo treinadores e outros profissionais da área da saúde. Além disso, no próximo slide, existe como objetivo formar pesquisadores e professores, sendo, né, esses direcionados para atuação principalmente no ensino superior. E, por fim, passa por favor,
permitir o desenvolvimento de tecnologia de alto nível que possa contribuir para a otimização do treinamento esportivo. Então, né, esses são os nossos objetivos, que vão desde a formação de recursos humanos qualificados, passando pela produção de conhecimento científico na área de ciências do esporte e uma perspectiva de um conhecimento inovador e de novas tecnologias. Próximo slide, por favor. Eu vou trazer o histórico do nosso programa. Nosso programa, próximo, por favor, é uma caminhada aqui de 36 anos. Então, esse histórico que eu vou trazer é um histórico desde 1989 até os dias atuais. E chamar a atenção, né, que são 36 anos, o que eu acredito, acho que é uma visão que nós compartilhamos dentro do programa, construindo um programa de pós-graduação de excelência acadêmica. Então, nos próximos slides, eu irei trazer alguns marcos, algumas datas importantes do nosso programa. Tá? Então, o próximo, em 1989, foi a criação do curso de mestrado em Educação Física, área de concentração, treinamento esportivo. Próximo, por favor. Em 1993, ocorreu a primeira defesa de mestrado, né, na época, a mestre Maria Tereza Guimarães. Próximo. Ela defendeu um trabalho intitulado Respostas termorregulatórias durante o exercício prolongado, realizado sob estresse térmico, com e sem ingestão de água, orientada pelo professor doutor Emerson Silame Garcia. Próximo. Em 2007, né, foi criado, obrigado, o curso de doutorado em Ciências do Esporte. Então, unindo o curso de mestrado com o curso de doutorado, houve a criação do nosso programa de pós-graduação em Ciências do Esporte. Assim como o curso de mestrado em Educação Física, a área de concentração continuou sendo intitulada como treinamento esportivo. Em 2008, foi aberta a primeira turma de doutorado, e em 2011, ocorreu a primeira defesa de doutorado. Professor doutor Daniel Barbosa Coelho, hoje professor da Universidade Federal de Ouro Preto, defendeu a tese intitulada Determinação do perfil genético de jogadores de futebol e a sua relação com o desempenho em marcadores da demanda fisiológica, também orientado pelo professor doutor Emerson Silame Garcia. Então, a gente pode notar que tanto a primeira defesa de mestrado quanto de doutorado teve a participação, a orientação do doutor Emerson Silame Garcia, que foi um dos grandes pioneiros aqui do nosso programa de pós-graduação. Em 2021, o nosso programa recebeu o conceito 6, na avaliação quadrienal da CAPES, que considerou o quadriênio 2017-2020. Esse conceito é importante porque determina que o nosso programa tem um nível de excelência acadêmica e, além dessa excelência acadêmica, uma grande inserção internacional. Tá? E, em função né, dessa inserção internacional, nós temos dentro do programa um projeto que destina 30% dos nossos recursos para atividades de internacionalização. E esse evento é uma dessas atividades de internacionalização importante que estamos desenvolvendo no âmbito do programa. Então, em 2025, né, estamos realizando essa primeira conferência internacional em Ciências do Esporte, que contará com 8 pesquisadores internacionais, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França e Portugal. A nossa expectativa é que esse seja o primeiro de muitos eventos do tipo e que essa iniciativa tenha vida longa. Para fechar essa parte do histórico, quero trazer um número que eu considero importante, motivo de orgulho para a nossa comunidade. Então, o levantamento dos dados até o final do ano passado indicam que são 550 mestres e doutores formados no âmbito do programa,
426 mestres, 124 doutores, e, além disso, nós já certificamos 16 pós-doutores nesse período. Tá? Então, esse é o nosso histórico. Vou comentar brevemente sobre o corpo docente. A fala principal sobre o corpo docente virá junto com a apresentação dos laboratórios e grupos de pesquisa, mas alguns números relevantes. Nós fechamos o quadriênio com 19 docentes permanentes, que se somam a 4 docentes colaboradores, totalizando 23 docentes. Vale ressaltar que existe expectativa de aposentadorias para o próximo quadriênio, esse é sempre um desafio, mas os concursos recentes realizados, em especial pelo Departamento de Esporte, têm nos trazido a expectativa que nós conseguiremos repor a perda docente que acontecerá no próximo quadriênio. Ainda falando sobre o corpo docente, nós temos 4 docentes que são professores titulares da UFMG, 6 bolsistas de produtividade do CNPq, alguns índices importantes. Na média, o índice H dos nossos docentes é aproximadamente 19, indica que, na média, os docentes possuem 19 produções, com pelo menos 19 citações. E, no último quadriênio, os nossos docentes publicaram, em média, 29, quase 30 artigos no quadriênio, que é uma média de 7,5 artigos por docente por ano. Tá? Esses docentes atuam na área de concentração de treinamento esportivo, a qual se divide principalmente em 2 linhas de pesquisa: análises de método para o desempenho humano esportivo e aspectos psicobiológicos do desempenho humano. Quero reforçar que a infraestrutura, os grupos de pesquisa, laboratório, o nome dos docentes será apresentado a partir de 10 horas, na sequência do evento. Bom, falando um pouco da produção intelectual, nós fizemos um levantamento a partir do título das nossas dissertações e tese. Acho que esse é um dado bem interessante. As palavras que mais repetem nos títulos dos nossos trabalhos de conclusão: futebol, desempenho, treinamento, muscular, atletas. Então, a gente pode notar, a partir dessa nuvem de palavras, que a nossa produção tem coerência com a área do programa, tem coerência com a nossa área de avaliação da CAPES. Um outro dado muito importante é entender a qualidade e a quantidade da nossa produção. Então, no quadriênio passado, foram publicados quase 400 artigos indexados na base Scopus, que é uma das principais bases de dados. E, na média, esses artigos tiveram um impacto que foi, me fugiu a palavra, relativizado pelo tamanho da área, pela área da publicação, de 0,94, ou seja, nós temos atingindo 94% do impacto esperado para a nossa área. Estamos ainda abaixo da média mundial, mas chama a atenção, passa o próximo, por favor, que em 4 anos nós conseguimos aumentar esse valor de 75% para 94%. Então, esse slide indica que, ao mesmo tempo, nós temos uma produção que é interessante do ponto de vista quantitativo, mas também é uma produção que tem qualidade. Essa produção está espalhada entre revistas classificadas em diferentes quartis, de Q1 até Q4, mas podemos notar essa concentração nos quartis superiores. 45% da nossa produção está no primeiro quartil, 34,3% no segundo quartil, somando
esses 2 quartis superiores, nós temos um total de 79% da nossa produção nos quartis superiores. Isso indica o quê? Que a nossa produção tem qualidade, está alcançando as principais revistas científicas da área. Um outro aspecto importante, ainda mencionando a produção do nosso programa, é que o impacto depende muito do tipo de colaboração que nós fazemos. Aquela pesquisa com colaboração institucional tem um impacto ponderado de 85%. Já a produção com colaboração nacional, apenas 79%. E a pesquisa com colaboração internacional, aí sim tem um impacto superior à média, né, à média global. Dá um valor aqui de 15% superior da média global. Então, esse dado é muito importante porque nos indica que, à medida que procuramos colaborações internacionais, conseguimos produzir uma ciência que tem maior impacto. E não é à toa que nós estamos aqui num evento com o objetivo de estreitar essas colaborações internacionais. É importante dizer que esses mesmos números que nós observamos aqui para o nosso programa são observados para o FMG como um todo e também para a ciência brasileira como um todo, reforçando essa importância da colaboração internacional. Próximo. Saindo da produção intelectual, impacto científico, quero trazer algumas informações sobre o impacto social das nossas pesquisas. Então, trouxe 3 exemplos, mas eu acredito que esse impacto social não se restringe a esses 3 exemplos. O primeiro é o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. É um local que é um dos principais laboratórios do nosso programa de pós-graduação. É um local onde temos uma integração forte, extensão, pesquisa, e de onde tem surgido, né, muitos trabalhos, muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, a criação do centro teve um impacto de infraestrutura, mas também de espaço e de acesso à amostra, a atletas, e esse impacto é sentido até hoje na produção do nosso programa. Existem outros programas de extensão que estão também próximos do nosso programa de pós-graduação. Eu decidi destacar o programa Envelhecimento Ativo, também um projeto de extensão que aproxima extensão da ciência, extensão da pesquisa, e nesse contexto, chamar a atenção, volta por favor, que no último quadriênio, 36 artigos do nosso programa, que foram publicados, receberam a classificação de ODS 3. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são determinados pela ONU, e o ODS 3 tem essa relação com a boa saúde e o bem-estar. Então, esse é um programa que claramente mostra um impacto social, e a partir do momento que nós aproximamos desse programa e desenvolvemos projetos, novos conhecimentos científicos, é claro que esse conhecimento científico tem, né, um impacto social importante. Existem outros exemplos, como um projeto desenvolvido junto à Prefeitura de Belo Horizonte, que oferece atividade física para idosos frágeis, né, acamados, que não conseguem sair de casa, é um outro exemplo. Próximo, por favor. Ainda dentro dessa questão do impacto social, quero reforçar a aproximação do nosso programa com esporte de alto rendimento. Tenho entendido essa aproximação como algo de mão dupla, então nós temos contribuído bastante para a formação dos profissionais que atuam em diferentes clubes esportivos, né, como o Minas Tênis Clube, América, Atlético e Cruzeiro. E temos também,
né, esses clubes têm nos recebido para desenvolver projetos de pesquisa, para auxiliar a entender algumas questões que são relevantes na atuação desses profissionais. Então, eu vejo essa aproximação com o esporte de alto rendimento como um ponto importante do nosso programa e acho interessante que tem sido um movimento de mão dupla. Tá? Tanto os profissionais desses clubes buscando uma formação de pós-graduação no nosso programa, assim como os clubes cedendo o espaço para que nós desenvolvemos pesquisas que são relevantes para a atuação dos profissionais. Terminando essa parte do impacto social, eu vou falar brevemente sobre os nossos egressos. Um número que me chamou a atenção no preenchimento do último relatório quadrienal foi um levantamento que nós fizemos que dos 57 doutores que terminaram o curso de doutorado entre 2020 e 2024, 20 são docentes efetivos em universidades estaduais e federais. Ou seja, dos 57 doutores, 20 nos últimos 5 anos já atuam como docentes efetivos em universidades federais e estaduais. Acho que esse é um número muito relevante, mostrou para nós que o doutorado ainda tem um impacto muito grande na capacidade, na empregabilidade dos nossos egressos, abre a oportunidade de atuação em universidades, um pouco diferente do que a gente notou no mestrado. O mestrado, o impacto é menor, o impacto do doutorado é muito grande. E nesse contexto, eu gostaria de dizer que nós temos egressos que atuam nas 5 regiões do Brasil como docentes, basicamente em quase todos os estados, e eu escolhi aqui o Mato Grosso como um exemplo, porque nesse estado específico, na Universidade Federal do Mato Grosso, nós temos um grupo de egressos que está desenvolvendo o Departamento de Educação Física, que está desenvolvendo o programa de pós-graduação. Então, eu listei 5 egressos que têm atuado lá, né, que estão envolvidos na pós-graduação e que têm, né, avançado esse conhecimento em uma região que até um certo tempo atrás não tinha essa tradição em pesquisa. Então, vale ressaltar que os nossos egressos estão contribuindo para avançar a educação física, não só na região sudeste, mas em várias outras regiões do país, incluindo o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Passa, por favor. Próximo. Trouxe 3 exemplos aleatórios de egressos para mostrar a atuação em outras áreas, outras possibilidades, além da docência no ensino superior. Então, quero destacar o doutor Guilherme Passos Ramos, que defendeu o seu doutorado em 2017, temática futebol feminino, e desde de 2013 vem atuando como fisiologista da seleção brasileira e já participou diretamente de 2 Copas do Mundo. Tá? Então, essa é uma atuação de destaque no cenário do esporte de alto rendimento, e assim como o Guilherme, existem vários outros exemplos de egressos que estão atuando no esporte de alto rendimento. Nós tivemos, inclusive, um egresso que acompanhou uma seleção durante a Olimpíada, ficou em 4º lugar, então vale a pena destacar essa inserção no esporte de alto rendimento. Próximo, por favor. Um outro exemplo que eu trouxe é a doutora Amanda Isadora Santos Ribeiro, defendeu o doutorado no ano passado, desenvolveu sua pesquisa no Centro de Treinamento Esportivo, envolvendo treinamento de atletas de taekwondo, e a Amanda teve uma atuação de destaque, pois foi a preparadora física da atleta Ana Carolina Moura, medalha de ouro no Para Taekwondo
nas últimas Olimpíadas, nas últimas Paralimpíadas de Paris. Tá? Então, mostrando uma doutoranda do programa que desenvolveu pesquisa na modalidade Taekwondo e aplicou esse conhecimento no treinamento de uma atleta de para-taekwondo que obteve o ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris. Um outro exemplo, fugindo, uma área diferente de atuação, o doutor Eduardo Stiller, defendeu o doutorado também em 2024 e hoje atua como secretário de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal do município de Maravilha, em Santa Catarina. Tá? Então, chama a atenção que, né, parte dos nossos egressos também conseguem continuar desenvolvendo, atuando junto ao esporte, nessa área mais de políticas públicas, de gestão. Então, o Eduardo é um exemplo importante de um egresso que vem atuando como secretário de Esporte, Juventude e Lazer. Bom, outro ponto que eu quero destacar na nossa fala, acho que esse evento também tem um objetivo de atrair, de mostrar as nossas qualidades e atrair novos estudantes para o nosso programa, é comentar sobre os processos seletivos. Quando a gente fala do mestrado, chama a atenção que nós temos 2 processos seletivos anuais. Quando o calendário está regular, geralmente esses processos ocorrem nos meses de junho e novembro, e o nosso doutorado ocorre por meio de fluxo contínuo. Tá? Então, nós temos uma entrada contínua, geralmente entre os meses de fevereiro e novembro. Algo que é importante destacar é que os 2 processos seletivos exigem a apresentação de um pré-projeto de pesquisa. E um dos aspectos que é avaliado nessa apresentação é o quanto que o pré-projeto se adere, né, que está relacionado às linhas de pesquisa do programa. Então, nós sempre reforçamos essa importância de conhecer as linhas de pesquisa do programa, de conhecer os interesses dos docentes, porque isso favorece a elaboração de um pré-projeto que seja do interesse do candidato e que seja interesse do potencial orientador. Todas as informações do nosso processo seletivo podem ser encontradas na página do programa e outro aspecto que merece destaque é que existe uma reserva de vagas para candidatos autodeclarados negros e, além disso, existe um edital suplementar específico para candidatos indígenas e para pessoas com deficiência. Bom, para fechar essa apresentação do programa, eu queria deixar um agradecimento especial aos docentes que passaram pelo nosso programa e que ajudaram a construir o programa. Se hoje o programa é 6, é porque teve muito esforço no passado. Um programa de pós-graduação não é um esforço individual, é um esforço coletivo. Para um programa ser bem avaliado, nós precisamos de 80% dos docentes atingindo as métricas que a CAPES nos exige. Então, não basta ter 2, 3 professores acima da média, é preciso ter um grupo que atue, né, e que atinja alguns critérios que são estabelecidos. Então, eu trouxe essa citação muito famosa do Isaac Newton, que basicamente diz que se eu conseguir enxergar mais longe, é porque eu estou sobre os ombros de gigantes. Então, os nossos gigantes são aquelas pessoas que, no passado, nos ajudaram a avançar o programa. Eu trouxe 11 nomes e espero não estar cometendo nenhuma injustiça. Tá? Passa, por favor. Então, queria deixar o agradecimento ao Pablo Juan Greco, doutor Rodolfo Novelino Benda,
Dietmar Martins Samuski, Luiz Carlos Couto de Albuquerque Moraes, Hans Menzel, Leszek Smuchowski, Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, Nilo Lima e Emerson Silame Garcia. Então, dizer assim que esses docentes, assim como outros, né, batalharam. Falando um pouco da minha história aqui no programa, eu lembro que em 2005, eu era discente, nós recebemos 2 consultores da CAPES, na sala 2013, esses consultores fecharam as portas e quiseram entender por que o programa não estava indo para frente, né? E também houve reunião com os docentes. Então, acho que hoje, 20 anos depois, isso aqui é um prêmio para todos nós. Nós temos defeitos, mas nós temos muita qualidade. Nós demos alguns passos para trás, mas nós demos vários passos para frente. E acho que esse evento é um marco, tá, de internacionalização, e acredito que no futuro vai ser um diferencial do nosso programa. Então, eu quero terminar minha fala, passa o próximo slide, por favor, agradecendo a comissão que idealizou o evento, que desenvolveu o evento, tá? São alguns docentes e vários estudantes, mas eu projetei a foto aqui do Franco, doutor Franco Nossi, e do doutorando Gabriel Torres Vieira da Costa. São os 2 que estiveram à frente do processo. Então, eu quero destacar Franco, meu muito obrigado. Gabriel, meu muito obrigado. O programa de pós-graduação é um time. Eu não tenho essa habilidade. Que bom que vocês têm, que bom que vocês tiveram energia e que bom que vocês vieram para somar. Tá? Então, agradeço. Está aí a apresentação do nosso programa e espero que esse evento seja o primeiro de vários e que a gente possa continuar nessa direção de ampliando a nossa internacionalização. Tá? Muito obrigado pela atenção e passa a sequência do evento.